inacreditável. É um ciclo. É um dos coisas, uma das situações mais... vou usar uma palavra para não xingar ninguém. É uma das vergonhas mais alheias em relação às pessoas que estão no poder. Porque todos vocês que estão no poder, independentemente de quem são, vocês não são corintianos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou lá no apito final, o programa do Neto. Eles debateram ali, falaram rapidamente, né, sobre esse empate do Timão contra o Vitória jogando na Neoquímica Arena e debateram sobre a situação que vem acontecendo nos bastidores, essa polêmica aí do Augusto Melo, saiu, depois voltou, tem toda uma história de bastidor ali bem complicada que a gente vai entender a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Timão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Que são as piores imagens na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde 1º de setembro de 1910, no Bom Retiro. Porque é inacreditável o que aconteceu sábado. Isso é uma das maiores vergonhas para uma instituição tão maravilhosa quanto essa, que é do povo, mas não é do povo mais. Por quê? Porque as pessoas tomaram de você, torcedor. Quesada. Olha, eu não sei se juridicamente seria possível, mas se fosse possível, eu daria a sugestão de uma intervenção no clube, sabe? Fazer uma limpeza Isso geral. é possível. Se for possível, faz uma limpeza geral. Arranca todos esses 300 conselheiros, não tenho nada contra nenhum, também não sou a favor de nenhum deles, mas eu tiraria todos esses 300 conselheiros e A verdade, sabe o que eu faria? Desculpa do que você está falando. Tem uma intervenção, conselheiro não vota coisa isso, não mais para nada. E aí vai ter uma... Muda o estatuto. Mas aí eu não sei como é que faz. Mas o conselho é que tem que mudar. Mas não muda. O futebol brasileiro é feito para o conselho mandar. Mas olha a CBF. Um time do tamanho do Corinthians ter 300 conselheiros É um absurdo. só, quer dizer, é um absurdo. A verdade, o que tem que fazer é abrir para o fiel torcedor votar politicamente e deixar para a torcida todos aqui, porque senão vai continuar esse curral incrível. E esse curral é o que mostrou ontem a falência de uma democracia, a falência de um clube, a falência de tudo. O Corinthians vai cair para cima. Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, ontem foi um dos dias mais vergonhosos. Eu estava fazendo um evento na cidade de Alambari, que, por sinal, obrigado a vocês todos aí. Obrigado mesmo, tanto que vocês amam a Band. Muito obrigado. Aí você vem no carro, você está escutando tudo isso, o seu telefone não para de tocar e as pessoas não param de mandar vídeo para você. Olha o que está acontecendo, olha que o cara entrou, olha no 5º andar. Quantas vezes eu fui visitar determinadas pessoas lá, você não pode entrar lá. Olha a falência de um clube como esse que chegou nesse ponto. E aí, eu não sei o que vai acontecer nos 40 dias. Ninguém pode falar para mim. Eu não sei o que vai acontecer politicamente, eu não sei se os jogadores vão querer ficar. Você imagina só o Memphis, não é formação, tá? Imagina o Memphis voltando embora para casa, porque ele vai ter 12 dias de férias. Pô, você vai ficar lá? Ele foi convocado, né? Então, mas mesmo se não fosse 12 dias, ele não ia ficar aqui. Ele ia voltar, pega um voo, vai para Holanda. Imagina esse carro, imagina o Garro, imagina os outros. Será que esse elenco vai ficar? Se eu já tive que pegar o dinheiro, a informação da Marília Ruiz, do Paulista do ano que vem, cara, aonde vai parar o Corinthians de novo? Que é isso? Quesada, Tel, Marília e Godoy. Só para concluir, a intervenção eu faria, e já que esses 300 conselheiros não querem pensar no clube, porque se eles pensassem no clube, eles mudariam o estatuto para que o Corinthians pudesse trazer uma decente SAF para colocar um dinheiro e fazer uma administração. Deixar bem claro para eles aí que na saída quando tiver a votação, se vai ficar como presidente ou não Augusto Melo, se ele sair, os 300 conselheiros é que vão votar num presidente deles. Correto. É eles que votam, não é o sócio. Dia 9 de agosto acontece a Assembleia dos Sócios para ratificar ou não a decisão de manter o presidente. Eu não sei agora, nessa atitude ridícula por parte do Augusto e de todo mundo, se isso assim vai acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe estatutariamente dizer o que aconteceu.
nisso tudo. Eu não sei. Ninguém pode saber. Está marcado para dia 9. Aí os sócios vão lá, caiu. Aí os 300 conselheiros votam em qualquer conselheiro que tenha, acho que 2 mandatos consecutivos, que caso eu tenho. Só para Mas concluir, não precisa votar em mim. Só para concluir, desculpa, Neto, só para concluir. Ontem o Corinthians tinha o interino como presidente e tinha o ex-presidente, ambos na mesma sala. Ou seja, o Corinthians é uma zona. Ele consegue ter 2 presidentes. Ó, eu já fui muito no bambu. Ele consegue... Deixa eu falar para você. Então, não, Edu? É o você lê, você sabe, você tem o conhecimento. E o que pode acontecer? Bom, Neto, a gente viu nos últimos 40 dias, para arredondar, 2 notícias que pipocaram e não aconteceram. Primeiro foi o afastamento do Romeu Tuma Júnior em abril, na semana em que o presidente, então em exercício, o Augusto Melo, depois a Polícia Civil na condição de investigado e não mais na condição de testemunha no caso Vaidebet. Não havia saído ainda o indiciamento. Só lembrar que são 2 cheques de 700 mil reais que saíram do Corinthians e foram para o crime organizado, certo, Maria? Exatamente. Nessa semana que começa no dia 7 de abril e termina no dia 13 de abril, aconteceram muitas reuniões no Corinthians e, inclusive, sai a informação da polícia que, a partir dali, o Sérgio Moura, o Augusto Melo seriam ouvidos na condição de investigados, que tem uma diferença jurídica quando vai prestar... Não eram 3? Não, naquela semana, depois daquela semana. Tá bom. E aí... Teve, então, o contraponto disso, o contra-ataque disso, politicamente, todos eles, é a Comissão de Ética anunciar, e quem dá esse furo é o Estadão, que o Romeu Tuma Júnior estava, então, afastado. Essa notícia não se concretiza porque não aparece a decisão da Comissão de Ética e continuam acontecendo as reuniões. E se ela não aparece, não tem que entrar a moça para falar que... Aí o que aconteceu ontem, corta o tempo. No dia da reunião, na segunda-feira, que foi votado o impeachment do Augusto Melo, na segunda-feira, 2 conselheiros ligados ao Augusto Melo entraram na Justiça Comum tentando evitar a votação da segunda-feira, colocando como justificativa 2 coisas. Primeiro, que eles não tinham tido acesso à lista de conselheiros que poderiam votar e, número 2, que a situação do Romeu Tuma Júnior era ilegal e que ele não poderia presidir a reunião da votação para o afastamento do Augusto. Tanto a juíza da 5ª Vara Civil como a juíza da 30ª, eu vou pegar aqui, da 30ª, a outra juíza, são 2 mulheres, Ana Carolina e Cláudia, elas vetam liminares e dizem que o processo é legal, que não há nenhuma prova de que o Tuma não deveria estar... Então vamos lá, as 2 juízas. Merecíssimas, juízas maravilhosas. Então, qual é a moral que tem que entrar lá? As juízas, inclusive, elas pedem para os 2 conselheiros, eu tenho aqui o auto do processo, para que eles mostrem provas que a situação do Tuma é ilegal. E os 2 conselheiros, eles não mostram. As 2, nas suas decisões, colocam: não foi juntado ao processo, aos atos do processo, a íntegra de alguma votação dessa comissão de ética que teria afastado. Ao mesmo tempo, o Tuma, que é citado no dia, ele mostra uma comunicação do Roberson de Medeiros, não sei se você conhece, que é conhecido como Dunga no Corinthians, que é o presidente da Comissão de Ética, que até março era base de apoio do Augusto. Mas ele assina o pedido de abertura de processo de impeachment do Augusto e começa a ser vítima de muita pressão. O que acontece? O Roberson de Medeiros manda um e-mail para o... Provocado pelo Tuma, perguntando qual é a situação dele, porque ele ouviu dizer que ele foi suspenso, o Roberson de Medeiros manda um e-mail no dia 24 de abril, portanto, 15 dias depois do que teria sido essa reunião que teria afastado ele, dizendo que isso não aconteceu. E o Tuma juntou isso aos 2 processos. E é por isso que as liminares não afastam ele. Isso é decisão da Justiça, não é minha, não é do Neto, não é do Tuma, é decisão das 2 juízes. Um dos conselheiros recorre à Justiça. Então, Marília, no popular, o que eles fizeram? Eles tentaram dar um golpe sem ter... Que foi o termo usado pelo Romeu. E foi mesmo. E esse documento de ontem saiu da onde? Então, esse documento de ontem é o seguinte: eles fizeram uma nova ata, assinada ontem, mas como retroativa do dia 9, dizendo que eles tinham afastado o Tuma assim, então, portanto, tudo que ele fez de lá para cá estaria ilegal. Porém, o Estatuto do Corinthians diz que a Comissão de Ética é um órgão investigador e que o órgão que vota e pode punir é o pleno
do Conselho Deliberativo. Certo. Então, ontem, a senhora Maria Ângela Ocampos, baseado nessa novo documento que eles pegaram ontem, mas que não foi juntado em lugar nenhum, disse que ela era a presidente do Conselho porque o Robertson de Medeiros é presidente da Comissão de Ética e vice do Conselho. Mas como ele não estava no Corinthians... Como ela disse que ela era a presidenta, então tudo que o Tuma fez não valia mais Mas nada. se ela fosse mesmo, ela teria comandado a reunião, a votação do Conselho para empichar o Exato. Quer dizer, foi o uma presidente. fraude. É, total. É o que se pensa nisso. E aí, o que é mais desgastante é entender que um time que é colocado como democrático, democracia, se sujeita a tal Osmar Stabile lá e passar um constrangimento que ele passou. E também a torcida que entrou, todo mundo, uma coisa inacreditável. É um circo. É um dos coisas, uma das situações mais... vou usar uma palavra para não xingar ninguém. É uma das vergonhas mais alheias em relação às pessoas que estão no poder. Porque todos vocês que estão no poder, independentemente de quem são, vocês não são corintianos. Ninguém, para mim, é corintiano aí. Porque o que vocês estão fazendo é não pensar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Porque uma hora eu sou Augusto, uma hora eu sou Andrés, uma hora eu sou Mário Gobi, uma hora eu sou fulano, uma hora eu sou ciclano, uma hora o meu vice-presidente é ele junto, aí o vice-presidente está lá com o outro junto, aí eu tenho 20 votos de conselho, eu já vou com o outro porque eu já tenho aquilo lá. O Corinthians é o verdadeiro curral daquilo que se pensou e daquilo que se pensa em termos de democracia. E essa é a grande verdade. E não é um time democrático. É mentira. Não é verdade. Porque se fosse, nada disso estava acontecendo. Theo. Perfeito, perfeito. Isso que o Neto falou, eu concordo bastante, né? Infelizmente, a política tomou conta do Corinthians, pelo menos nos últimos 2 anos, né? Se fala mais do Corinthians fora de campo do que dentro de campo. Chama muita atenção porque vira e mexe tem uma polêmica lá. Augusto Melo chegou no ano passado com a promessa de que mudaria completamente ali as estruturas, né, que seria o novo Corinthians. E aí a gente vê que passou um tempo, foi legal tal, só que agora começam a sair várias situações de bastidores, como a gente pôde acompanhar nessa situação aí do patrocinador Master do Corinthians, saiu, entrou outro, enfim, aquela história toda que vocês acompanharam nos últimos meses aqui no canal. Diz o que vocês acharam dessa nova polêmica, comente abaixo, opine, diz o que você pensa, concorda, discorda do que o Neto falou? Comente aqui abaixo, claro. Deixa o like, inscreva-se no canal e amanhã voltaremos com muito mais informações repercutindo tudo sobre o que esperar do Corinthians para o decorrer da temporada de 2025. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!